Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com uma honra indescritível com meu amigo, professor, graduado em Educação Física pela UDESC, coordenador do curso de Educação Física da Unisul, especialista também pela UDESC, especialista pela Unisul, professor Moacir Junclau. Você poderá rever essa nossa conversa no blog cujo endereço aparece aí na sua tela, enviar perguntas ao professor Moacir no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Professor Moacir, no bloco passado, conversávamos sobre a questão educacional no sentido de se viabilizar a vida nessas cidades, não apenas na nossa Tubarão, mas também nas cidades que nos cercam, professor. A mola mestra, eu vejo que tudo que nós pensemos, tudo aquilo que nós pensemos em termos de melhoria, passa por um processo educacional. A qualidade de vida, ou menor corrupção, ou melhoria no trânsito, ou melhoria das nossas condições de vida, passa por um processo que começa lá em casa, que os pais têm que chamar nas responsabilidades, assumir efetivamente suas responsabilidades, seu papel de pai, certo, seu papel de censor muitas vezes. E a escola, professor? Seu papel de apoiador, certo, e depois com um complemento da escola. Os pais não podem transferir a responsabilidade para a escola somente. A escola é um complemento do que ele começou em casa. A escola tem o dever fundamental de preparar cada vez mais para a cidadania. Eu gosto de usar um exemplo prático do lixo. Por favor. Nós tivemos semana passada a Rio Mais 20, terminou agora. Rio mais ou menos 20. Mais ou menos 20 ou menos 20. Uhum. Para a mídia foi um negócio espetacular. Para o turismo, 270 milhões de reais no Rio de Janeiro foram deixados pelos participantes. 270 milhões de dólares foram deixados pelos participantes. Mas, por exemplo, por que não fazer na escola campanhas de reciclagem de lixo? Por exemplo, não é só botar a mão na massa, fazer com que o lixo da escola, a turma, numa semana seja a turma X, na outra semana seja a turma Y, isso, que vá lá, que tenha as noções, preciso lavar o lixo para poder, aquele que é reciclável, eu tenho que separar o orgânico do sólido, o que é ferro de plástico. Por que eu não faço isso constantemente? Porque só que quando for a semana do meio ambiente. Vamos pegar o outro ponto, de plantar, de ter um espaço para plantar uma horta, para cuidar, estudar biologia, estudar as ciências, como a gente chamava no tempo antigo, através de ações práticas. Concretas, né? Fazendo a coisa acontecer. De trabalhar com a limpeza do rio, como muitas vezes eu vejo aí das margens do rio. Por que numa semana não fazemos da escola X, da outra semana da outra escola, e seja uma prática constante? Mas, professor, não tem que ser planejado isso, professor? Vamos lá, isso tem que estar dentro do calendário acadêmico das escolas. Deve haver uma integração entre secretarias de meio ambiente, secretarias de educação, SDR, universidades. A universidade faz muitas vezes seus campos de estágio nas escolas e muitas vezes para cumprir um cronograma. E uma obrigatoriedade legal. Legal. Mas por que não transformar isso em ações efetivamente que contribuam com a sociedade? A GPEX, por exemplo, através do PRODEL, que foi o programa levantado, Programa de Desenvolvimento Local. Isso, desenvolvimento local, que foi para cumprir o artigo 170 de Bolsa de Estudo. Vamos ter um raio-x, um extrato. Nós temos, efetivamente, depois disso, os governantes estão aqui com o raio-x, com o extrato das necessidades daquela escola e daquela comunidade. Quais são os passos seguintes? Os passos seguintes, nós temos que sair simplesmente da análise, das estatísticas, dos dados levantados, do raio-x. Nós precisamos transformar em ações. Como nós vamos transformar em ações? Essas ações, não adianta de nada o aluno muitas vezes fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso, e como é que ele vai fazer para aplicar aquilo que ele detectou, aquilo que ele levantou, as sugestões que ele propôs? Como é que eu faço isso? Pois é, professor, como é que se faz isso? Até porque assim, você que nos assiste aí, a gente leciona a pesquisa em alguns cursos, inclusive educação física. E os projetos que esses alunos elaboram são bárbaros, são brilhantes, são fantásticos.
Agora a pergunta é essa, exatamente essa, professor. Como colocar em prática isso? Como colocar em prática isso? Com a parceria público-privada ou universidade com o comando municipal, o executivo municipal. Nós precisamos que se subsidie isso através de bolsas. Nós podemos trocar essas atividades, o financiamento estudantil através de ações. Mas eu quero voltar a dizer uma coisa que eu digo sempre, em outros locais. Precisa que haja cobrança também. Certo. Não é porque está fazendo uma parceria com alunos, com universidade, com poder público, que não se tenha a cobrança desses resultados. Elas devem se transformar em ações práticas e que sejam visíveis. Não, pode não ser agora, mas daqui a um certo tempo nós tenhamos resultados práticos dessas condições. Desde que não seja um laissez-faire, não deixar fazer, mas fazer por fazer. Exatamente. Não, é para quê, por quê, como fazer. E isso deve estar pontuado e pactuado e com cobranças, para que as pessoas sintam-se responsáveis pelo que estão fazendo. Eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, professor. Como isso pode acontecer efetivamente? O que falta para que essa parceria, universidade com o município se concretize? Até porque, professor? Porque nós somos uma raridade. Nós somos um município que tem o privilégio de ter em seu território a maior universidade do seu estado. Não sei se você há de convir comigo, mas como isso acontecer então se nós temos a faca, temos o queijo e temos absolutamente a vontade. Então, próximo bloco pode ser, professor? Pode. Estamos conversando com muita honra com o professor, especialista Moacir João Claus, graduado em Educação Física pela UDESC, especialista pela UDESC, especialista pela Unisul e coordenador do curso de Educação Física da nossa universidade. Você poderá rever essa conversa no nosso blog, cujo endereço aparece na sua tela, e também enviar perguntas ao professor Moacir João Claus no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Enquanto você, de Laguna, Imbituba, Garopaba, Tubarão e região, dá uma descansada, assiste os nossos patrocinadores e toma um cafezinho sem mexer no controle. 3 minutos, nós já voltamos.